Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live com a Patrícia Líderes. Como é de praxe, Patrícia já está entre nós. Como é de praxe, todas as nossas atividades começam absolutamente no horário. São exatamente 14 horas, então nós vamos iniciar a nossa live. Primeiro, quero agradecer a Patrícia, que aceitou o convite de estar conosco, trazendo para a gente a sua experiência na educação infantil. E agradeço também a todos que estão conosco, tem gente aí chegando, né? Quando eu entrei tinha 23, já tem 139, e acho que vai aumentar um pouquinho mais. Então, apenas para organizar como vai ser a nossa live, eu vou fazer uma rápida apresentação da Patrícia, porque todos querem escutar a Patrícia, e depois a Patrícia vai falar 30, 35, 40 minutos, como assim ela entender, como ela bem entender, e depois ali no chat, assim que ela terminar, quem quiser fazer alguma pergunta, faz ali no chat, aí eu vou ler a pergunta e faço para a Patrícia. A Patrícia tem, às 15 horas, uma reunião com o secretário de Estado da Educação. Ela vai ficar com a gente até 15h10 no máximo, eu consegui, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão adorar o que a Patrícia vai nos trazer. Peço para que todo mundo possa, ali no chat, assinar a sua presença, né? O seu nome e a sua unidade. E é com muita alegria, Patrícia, que nós recebemos você numa live da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Patrícia, que é professora da Educação Infantil do município de Blumenau há exatos 21 anos. Hoje ela é secretária municipal de Educação. Ela é presidente da Undime de Santa Catarina. Ela é, hoje, a representante da Undime Nacional para as discussões nacionais de educação infantil, junto ao Ministério da Educação, ao Conselho Nacional e todas as representatividades que a Undime se faz presente. Eu tive a honra e a alegria de ver a capacidade e conteúdo da Patrícia, e fiquei impressionado, já a conheço há 3 anos, na nossa jornada aí de secretários municipais juntos, e ela sabe de toda a admiração que eu tenho por ela, mas eu fiquei grande perto dela, quando recentemente, indo contra a Patrícia, indo contra a praticamente todas as Undimes estaduais, ela, como presidente da Undime de Santa Catarina, marcou uma presença firme, mostrando a importância do trabalho não presencial em tempos de pandemia na educação básica, seja na educação infantil, ou na educação fundamental, ou na EJA. E eu digo isso porque as vozes nacionais diziam que a gente não tinha condições de fazer educação não presencial, educação remota. E a Patrícia foi uma voz presente nesse momento, e eu não vou dizer que ela convenceu todos os presidentes estaduais, mas ela mostrou como é importante, nesse momento, nós termos a educação remota para que as nossas crianças e as nossas famílias tenham alguma atividade educacional nesse período de isolamento social. Então, naquele dia, eu fiquei muito feliz. E naquele dia, eu fiquei, de outra parte, um pouco assustado, porque naquele mesmo dia, a Patrícia confirmou positivo no teste de Covid-19. Patrícia ficou 14 dias isolada, teve Covid-19. A informação que temos, né, Patrícia, foi assintomático, mas ela teve, provavelmente, momentos de profunda reflexão, porque ela, em decorrência das atividades que a gente tem, porque a gente não pode parar e a gente tem que se expor mesmo, assim é a vida do servidor público, acabou testando positivo para a Covid, mas, graças a Deus, venceu, não precisou maiores transtornos hospitalares, mas, com certeza, transtornos na sua vida teve. Então, está aqui conosco. Sem mais delongas, agradeço, Patrícia, profundamente
a tua vinda para falar aqui conosco e te passo a palavra. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado. Obrigada, professor Maurício. A honra é toda minha, gratidão pelo convite. Me sinto muito lisonjeada de estar falando para a rede da nossa capital. Quando o professor Maurício fez o convite, eu disse, nossa, que honra. Eu disse, fico muito feliz. E, é claro, acompanhando o trabalho do professor Maurício, do secretário Maurício, eu sei por onde perpassa a concepção de Florianópolis, por onde perpassa as discussões, até porque eu sempre digo, a gente não pode se vender e fazer uma fala que a gente não acredita, né? E você muito bem colocou da dificuldade que foi, né, Maurício, o início do nosso país como um todo, né? Santa Catarina e São Paulo foram os primeiros estados, o professor Rossieri, que é o nosso ex-ministro da Educação, que tomou a frente junto comigo, né, um time de São Paulo e a de Santa Catarina, e dizendo que dava. E foi muito difícil mesmo, né? Eu até agradeço por você relembrar. E na semana retrasada eu fiz uma web, uma fala com o estado do Ceará, e muito me chamou a atenção, né? O Ceará ele teve uma resistência para iniciar, e os estados, como um todo, tiveram uma dificuldade para iniciar com a educação infantil. E na semana passada, quando eu falava para o estado do Ceará, depois eu fiz uma fala com a educação infantil, e eu sempre fazia defesa, que a educação infantil era a etapa mais fácil para fazer. E todos os presidentes me questionavam, os secretários me questionavam. E depois a gente vai conversar um pouquinho na nossa fala. Mas, enfim, eu sempre digo que quando a gente ama a nossa profissão e quando a gente acredita que pode e vai dar certo, tudo Deus acaba, né, independente da crença, da religião, acaba encaminhando para o melhor sentido, né? Então, Maurício, muito obrigada mesmo, né? A honra é nossa, da cidade de Blumenau, de poder estar dialogando, dizer para você que eu sou uma pessoa privilegiada, porque a minha carreira eu comecei na educação infantil, então aqui a gente tem supervisor, diretor da educação infantil, então eu fui professora de creche 1, que era o antigo berçário, fui professora de maternal, professora de pré-escola, depois alfabetizadora, tive a oportunidade de ser 8 anos diretora também, coordenadora escolar, mas eu digo que as respostas, elas vêm no chão da sala de aula, né? Então, a importância do gestor, dessa escuta, desse olhar atento, né? Hoje o público é a gestão, então é fundamental, né, essa escuta. O Antônio Nova, ele dizia numa web na semana passada, que as respostas não vêm do governo, a resposta não vem do prefeito, não vem do secretário, vem de quem está lá, que é o professor. Então, que possamos ouvi-los para que a gente possa, né, fazer essas atividades não presenciais que não temos evidências científicas, a certeza de hoje é a incerteza de amanhã, mas eu volto a dizer, quando a gente ama, a gente não quer errar. Então, a gente está fazendo o possível. Então, muito obrigada mais uma vez, professor Maurício. Eu posso iniciar já, Maurício? Queres fazer mais alguma fala? Não, toca a ficha. Somos Tá certo, todos. então. O pessoal quer te ouvir, não quer me ouvir. Tá bom. Então tá. Dizer, como o Maurício bem colocou, né, muito nos preocupa hoje a ausência, né, do Ministério da Educação. Hoje o nosso ente federado, ele não tem se manifestado, até porque a gente teve uma troca, algumas trocas, não só de ministro, mas de secretário de Educação Básica. Nós tínhamos uma abertura muito grande com o Jânio, que é o secretário de Educação Básica, agora a gente tem a Elona, e eu confesso que pelo menos o diálogo está aberto. Então, qualquer situação que se fala de educação infantil, eles têm questionado a Undime, automaticamente, como o professor Maurício falou, eu represento a Undime Nacional, no que se refere à educação infantil, e eu posso levar um pouco do que a gente acredita, né, de primeira infância. Então, dizer a vocês que o Conselho Nacional tem sido protagonista do processo, vocês tiveram um diálogo com o professor Eduardo Deschamps na semana passada. Aqui eu já quero parabenizar o secretário Maurício pela liderança também de fazer a aprovação por lei das atividades não presenciais. A Undime, ela fez uma defesa muito forte, porque o Conselho Nacional, né, lá no dia 17 de março, quando o Conselho Nacional lança uma nota, depois no dia 18 faz um parecer, faz uma resolução,
tão logo o Estado de Santa Catarina ele já fez, até porque a gente tem o professor Eduardo Deschamps, que ele é de Santa Catarina, mas ele é conselheiro do Conselho Nacional. E é claro, né, eu não posso deixar de citar aqui a dificuldade que vocês tiveram com o Conselho Municipal de Educação, o órgão que teria que estar ao lado de vocês. E o cenário, a gente sabia que o cenário não seria diferente. Quando eu fui fazer a defesa para todo o Brasil, que a gente tinha que começar as aulas não presenciais, é porque eu não queria que terminasse o ano em janeiro, fevereiro de 2021. Perdas, todos nós sabemos que nós vamos ter, mas dentro da nossa realidade, o que a gente pode criar de potencialidade? Então, parabenizar Florianópolis, eu vou dizer que talvez seja a única cidade, Maurício, que já tenha garantido em lei as atividades não presenciais na educação infantil. Vocês sabem que de legislação carece ainda essa autorização. Nós estamos com uma medida provisória, que ela deve estar saindo, a 934, ela já era para ter saído na semana passada, que ela vem flexibilizar essa carga horária. Muitas instituições acabam fazendo tem essa dúvida e acabam fazendo não é uma divisão, mas aqui a gente tem que deixar bem claro o que traz a LDB, né, o que nos permite. Quando a LDB traz lá no seu artigo 31, que a educação infantil, a frequência é 60%, isso não significa que a instituição não tenha que oferecer o 100%, né? Então, nós, enquanto instituição, enquanto gestores, a gente precisa oferecer 100%. E é claro que até essa medida provisória não ser aprovada, só que tudo indica que ela vai ser aprovada e não tem como, né? Eu sempre digo, quando o Maurício me convidou, é com muita tranquilidade que eu falo com vocês, porque a cidade de vocês também está preservando a vida em primeiro lugar. Ninguém está aqui dizendo que o ano letivo não é primordial. Claro que ele é. As crianças, elas precisam disso, né? A criança, a infância, né, ela é dividida no seu meio social e institucional, mas a criança, ela também primeiro precisa se preservar enquanto saúde. Então, com muita tranquilidade, alguns estados me chamaram para dialogar e eu não me senti à vontade, até porque eu não posso falar para um município que prevê que já quer voltar em agosto, que eu não acredito, né, que a gente terá essa volta em agosto, como eu sei que Florianópolis não acredita. E quem tem que decidir essa data é a saúde. São os órgãos competentes, com as evidências científicas, e não a educação, né? Então, assim, a gente vive um momento agora, até passando para vocês, aqui em Blumenau a gente dividiu em 3 momentos. Nós dividimos o nosso plano de ação na implementação, no processo e no retorno, né? E a implementação foi difícil para todo mundo, porque era aquela pergunta: pode, não pode? Vamos fazer esse trabalho remoto? Como é esse trabalho remoto? Primeiro lugar, o que a gente tem que deixar bem claro, qual é o maior objetivo das atividades não presenciais? É manter o vínculo das famílias com as crianças, é manter essa comunicação com a família, para além da carga horária, para além das notas do ensino fundamental. A educação infantil aqui a gente é privilegiada, a educação infantil não tem retenção, não tem a promoção para outra etapa, certo? Por mais que a gente esteja falando da obrigatoriedade, por mais que seja crime de abandono intelectual, hoje uma família não fazer a matrícula na educação infantil, a gente sabe que ela não retém e não promove, né? É uma etapa que ela tem que ter a frequência, mas ela não tem essa promoção. Então, não fica essa cobrança tão grande que muitos secretários não têm essa interpretação, que nesse momento a gente tem que se preocupar com as vidas, e ficam preocupados com as cobranças até que os prefeitos acabam fazendo, né? Eu sempre digo, feliz o secretário que tem autonomia do prefeito de poder fazer a legislação da educação da sua cidade. E daí aqui eu vou trazer para vocês, o maior objetivo e o principal é a gente manter esse diálogo com a família. Mas, secretária Patrícia, como é que eu vou manter esse diálogo com a família na educação infantil? Então, eu vou falar um pouquinho também aquilo que eu acredito e o que a gente vem desenvolvendo aqui em Blumenau. Volto a dizer, não estou falando que é o correto, que é o certo. Iniciamos, erramos, a gente acabou dando 2 passos para trás para voltar. Por que eu falo isso? Que quando a gente implementou, primeiro a gente foi fazer uma pesquisa para ver quantas crianças teriam acesso, e quando a gente fala em acesso é muito subjetivo. Eu tenho acesso à internet, mas é uma mãe com 3, 4 filhos
que ela tem o 3G, você chega no 5º dia útil, acabou, não tem banda larga. Então, ela tem o acesso para responder, para entrar numa rede social, mas para manter as atividades, os vídeos que os professores encaminham, isso acaba ficando muito longe e distante. Então, é muito subjetivo dizer que tem ou não tem acesso. E nessa implementação aqui em Blumenau, a gente percebeu que a educação infantil, até as famílias tinham acesso. E aí a gente ficou feliz, nossa, vamos começar a fazer as propostas. E aí o processo, quando eu digo em processo, que é a segunda etapa, eu entro aqui falando do processo quantitativo e qualitativo. O quantitativo é a busca ativa, e por mais que o Ministério Público ele deu uma pausa, né, a gente não está fazendo o apoia, mas a gente tem novidade já, né, Maurício? Sexta-feira o Ministério Público vai estar lançando já uma nova ferramenta, possivelmente, e o que eu vou dizer para vocês? E o qualitativo? O que é o processo qualitativo? Não dá para achar que um professor da educação infantil, ele vai pegar o planejamento dele e vai colocar na plataforma. E daí aqui eu quero enaltecer que Florianópolis foi a primeira cidade, né, que fez, através do seu site, na sua rede, né, antes de iniciar, foi a primeira cidade a lançar, né, independente se tinha aprovado ou não, ainda estava aquela discussão com o Conselho Municipal de Educação, vocês já colocaram o site de vocês à disposição. Vocês já entenderam que o objetivo maior era manter os vínculos com as famílias. E quando a gente fala em processo qualitativo, a gente tem que ter muito cuidado. Quantidade não é qualidade. E daí aqui vocês podem me perguntar, secretária Patrícia, mas a educação infantil, o que é o ideal? Não tem o ideal, não tem fórmula, não tem receita, quando a gente trabalha com várias realidades. Quando eu falo num planejamento da educação infantil em tempo de pandemia, quando eu falo em propostas pedagógicas, eu queria voltar um pouquinho lá na base. Por mais que a base, né, ela foi criticada, ela tem muitas coisas que poderiam estar melhores, mas as 10 competências da base. A pandemia, a gente está vivendo as 10 competências da base, que é a autocriticidade, é o diálogo, é o cuidado, compaixão. Para que momento mais difícil do que esse, aonde a gente tem que olhar essa criança no integral? As 10 competências da base, ela vem trazer o aluno como integral. É isso que a competência da base vem trazer. A criança, o adolescente, enquanto integral. Corpo, mente e espírito. E por que o cuidado foi até lá no ensino médio da base? Antes o cuidado ficava só para nós na educação infantil, lembram? Ah, mas é cuidar e educar. Não, os dois são indissociáveis. E agora o cuidado está lá no ensino médio, porque já entende desse cuidado, desse olhar para esse adolescente. Então, quando a gente fala das competências, dos campos de experiências da base, quando a gente fala do planejamento da educação infantil, a gente tem que primeiro sempre voltar. Qual é o currículo da educação infantil? Interações e brincadeiras, permeados pelas linguagens. Mas como é que eu vou fazer nesse momento de pandemia? Se a criança bem pequena, ela precisa do auxílio da mediação de um adulto, como é que eu vou fazer essa continuação de vínculo? E daí eu fazia a defesa para os secretários e para os presidentes, né, dos outros estados, e eles não entendiam. E hoje, quando eles me chamam para dialogar com a rede deles, eles falam, nossa, Patrícia, é verdade, é a etapa mais fácil. Sabe por que é fácil? Porque a gente não tem que pensar em cobrança, a gente não tem que pensar em quantidade, a gente não tem que pensar, eu não estou dizendo aqui que não tem que avaliar e não tem que ter resultado. Muito pelo contrário, tem que ter sim, tem que ter uma sequência, tem que ter um acompanhamento, mas o percurso formativo da etapa da educação infantil nos permite trabalhar dessa forma. Qual é a maior dificuldade dos anos finais? A junção desses professores, né? Qual é a maior dificuldade quando a criança ela vai para o ensino fundamental, educação infantil? A gente consegue trabalhar com os projetos, a gente consegue trabalhar de uma forma interdisciplinar. Então, o que seria esse planejamento de qualidade? Primeiro, manter os laços com a família. E como que eu vou manter esses laços? Como eu vou fazer esse planejamento, né? Então, em primeiro lugar, não tem, volta a dizer, não tem números. Ah, tem que ser 2 propostas de manhã, 2 à tarde, uma de manhã, uma à tarde. Aí aqui eu digo, com muita tranquilidade,
quem me conhece sabe, erramos, erramos junto, acertamos, acertamos juntos, com muita humildade. Erramos em Blumenau. No início, a gente mandava 2 propostas de manhã e 2 à tarde, e propostas legais, aquelas que a gente acredita mesmo, de qualidade da primeira infância, experiência, vivência, os pais vão montar cabana, vão fazer peteca, contação de história, e aí a gente começou a perceber que na nossa plataforma, os pais começaram a ter uma certa... não estavam felizes, parecia algo mecânico, e daí a gente pensou, nossa, mas a gente não percebeu isso antes, os pais estão trabalhando, é claro que eles não vão conseguir. Eu volto a dizer, né, a gente está trocando a roda do carro para o carro andando, e ninguém acorda dizendo, hoje eu vou errar. Muito pelo contrário, a gente quer acertar. E aí a gente começou, enquanto Brasil, fazer uns estudos de um site para poder ajudar os municípios também, e a dificuldade começou a aparecer. Aí a gente pensou, stop, vamos parar. Parei a rede, fiz uma web, né, com os mais de 3.000 profissionais aqui de Blumenau e falei para eles, vocês estão pegando o planejamento de vocês no caderno e botando na plataforma. Não dá. Não dá. Né? A atividade não presencial não é EAD. O EAD você tem todas as ferramentas tecnológicas. A atividade não presencial, tu tem família que não vai conseguir abrir um vídeo. Você tem família que não vai ter a capacidade, né, na fase de alfabetização, que não entra aqui muito na educação infantil, mas não vai ter a capacidade de ser o professor. Ele vai ser um mediador, mas aí você, professor, gestor, vai ter que orientar. Então, aqui entra a função da gestão. A gestão, ela tem que oportunizar para esse professor, não vou dizer receita, que eu sou totalmente contrária à receita, modelos, mas o que ela vai dizer para os seus professores, né? Em primeiro lugar, olhar para cada realidade. Como em Blumenau tem, em Florianópolis tem. O que eu tenho numa unidade central, eu não tenho numa unidade de periferia. Aonde eu tenho uma unidade central que eu consigo mandar 2 propostas por dia, eu tenho uma unidade de periferia que a família não faz uma a cada 3 dias. Mas, secretária, como é que fica a presença? Como é que isso vai ser vista a carga horária? Com a documentação pedagógica. Você vai estar registrando. Ninguém aqui vai botar nenhuma família na camisa de forças e vai dizer, vai ter que fazer. Né? Quando a gente vai para o enfrentamento, quando a gente vai para a punição, a gente sabe que acaba distanciando. A palavra-chave das atividades não presenciais é a sensibilização. Mostrar para eles o quanto é importante vocês manter o vínculo com a família. Por quê? Essa criança vai voltar. Essa criança vai voltar. Se não esse ano, ano que vem. Respeito, a família tem que, sim, ouvir a unidade. A família, sim, tem que ouvir os professores. E daí o planejamento, ele vai mudar. Vou aqui dar um exemplo de planejamento, não é receita, mas não dá para... um exemplo que a gente poderia fazer, né, educação infantil, pedir para a criança pequena observar uma planta que ela tem dentro de casa e trabalhar com as hipóteses, né? A criança, quando ela trabalha com hipóteses, a gente sabe, a experiência, a vivência, só vai ter aprendizagem na educação infantil. Isso não é a secretária Patrícia falando, são as pesquisas. Nós só temos aprendizagem na educação infantil quando é intencional, tem intencionalidade, mas quando internaliza, quando a criança internaliza. E ela só vai internalizar a criança bem pequena quando ela vivenciar e experimentar. Então, a gente tem que propor, fazer proposta que ela vai vivenciar e que ela também vai experimentar. Então, observar uma planta, eu vou observar uma planta, não precisa de muita coisa, seja apartamento, seja casa, ela vai ter. Se ela não tem, fazer uma outra observação, trabalhar com a hipótese, trabalhar com a contação de história, envolver a família. Sim, envolver a família, mas uma coisa eu tenho que dizer para vocês, tá? A forma com que cada criança vive a infância será determinada pelas condições sociais. E aí aqui eu chamo a atenção para você. Que condição social a criança está hoje? A casa dela, certo? Então, a criança, a infância, ela não para.
Isso a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes a gente fica muito preocupado, enquanto profissionais da educação infantil, nossa, a criança está aprendendo, não está aprendendo. O tempo não para. A pandemia não fez um stop na criança. A vida acontece com a nossa mediação ou não. Se eu mediar ou não mediar, aquela criança ela vai estar tendo uma infância, uma cultura de infância na casa dela. E daí aqui eu não preciso dizer para vocês o que a gente vem enfrentando, que com certeza também tem em Florianópolis, né? As crianças elas vão voltar com rupturas. As crianças não vão voltar de férias. As crianças não vão estar felizes. As crianças estão com saudades. As crianças querem ouvir o professor, querem abraçar, querem beijar. A criança bem pequena, ela necessita desse contato. Não tem como você falar para uma criança bem pequena, dizer para uma criança, não encosta, 1,5 metro de distância, até 2 anos não usa máscara. Então, quando a gente fala aqui em pensar em retorno, nem podemos pensar na situação da educação infantil. A educação infantil, ela precisa, como não só na educação infantil, né? Esse estreitamento humano, essa afetividade. Então, eu não sei se em Florianópolis vocês têm essa oportunidade, mas com certeza, né? Grupo de WhatsApp funciona muito bem. A professora gravando vídeo, na semana passada eu recebi, a professora gravava um vídeo, mas era um bebê, ele nem ouvia, ele queria beijar o celular. Né? Então, essa inteireza, essa sensibilidade, isso vai ficar nas memórias da criança. Né? Eu não estou dizendo aqui que não pode oferecer uma proposta de construir cabana, de construir um objeto, a gente faz aqui também. Só que a gente tem muito cuidado na educação infantil, porque quando a gente foi fazer uma pesquisa com os pais nos relataram, né? Mas eu vou comprar material? Primeiro, eu não tenho nem material, eu não posso sair de casa. Aí os pais falaram, está muito difícil, eu trabalho, como é que eu vou fazer? Por isso eu volto a dizer para vocês, a sensibilização. Né? As crianças, elas estão no momento onde as crianças estão mais estressadas, as crianças estão mais tristes. Nós estamos aqui em Blumenau com 30% das crianças acima do peso. As crianças estão comendo mais. Então, vocês começam a imaginar, eu não sei se vocês conseguiram fazer esse exercício, e eu pedi para os meus gestores fazer aqui, pedir para os seus professores, né? Quando for pensar em planejar, quando for pensar em fazer algo para aquela turma, para aquela idade, eu estou falando também de perda social, perda econômica. Não teve quem não tem uma família que perdeu o emprego, o pai e a mãe estão desempregados, não tem. E essa criança está no meio disso tudo. Essa criança está naquela família onde ela não está saindo de dentro de casa, onde o pai está mais estressado, o índice de violência doméstica aumentou muito, né? E a criança ela está presenciando isso tudo. O índice de automutilação aumentou muito em Santa Catarina. Tentativa de suicídio não é São Paulo, Rio de Janeiro, é Santa Catarina. E não é crianças de 14, de 16, é criança de 7. Então, vamos pensar essa nossa criança bem pequena. Essa criança bem pequena, ela está nesse seio familiar, com o pai ganhando menos, o pai perdendo o emprego, o pai com dificuldade. O que a educação infantil pode fazer para auxiliar? Aí entra a nossa função. A nossa função de levar essa palavra de conforto, essa palavra de sensibilização, da importância deles confiar nos professores, independente dos que estão conseguindo ou não fazer a proposta, incentivá-los a fazer, o respeito com esse professor. Na semana passada eu fiz uma reunião com os pais e eu tinha 2 objetivos. Um objetivo era conversar com os pais da responsabilidade deles, mas era de valorizar os gestores. Por quê? Muitas vezes, hoje, as nossas crianças, né, elas têm essa dificuldade de se resolver, porque os pais acabam resolvendo o problema para elas. E a gente sabe, acaba, né, pegando muito nisso. E, principalmente, a criança bem pequena, quando ela está num espaço
né, muito pequeno, às vezes um casebre, uma casa dividida, uma família com 5, 6 crianças no mesmo quarto, como a gente tem família estruturada, né, mas essa criança, né, o que eu estou fazendo enquanto instituição para essa criança? Será que eu já permiti, já fiz, já ouvi essa família? Nós fazemos muito aqui à noite, a gente não usa reunião de pais, a gente usa um momento de escuta, faz um match, como a gente fez agora, e faz com as crianças bem pequenas. E trabalhou com os pais, os bebês, né? Conversar com as famílias. Não existe família que tem que se preocupar porque trabalha. Ninguém tem que se culpar por trabalhar, né? Todos precisam trabalhar, mas essa qualidade do tempo. É como eu digo, o professor da educação infantil, do ensino fundamental, é a qualidade, a aula dele é 45 minutos, o tempo dele na educação infantil, 8 horas. O que ele fez intencional nessas 8 horas? O que ficou na memória dessa criança? É trabalhar com essa família, mas que proposta eu vou fazer? Uma troca de um bebê bem pequeno, que essa troca de olhar, esse diálogo, essa conversa. Ah, secretária, mas isso os pais já fazem. Tudo bem? Eles fazem, mas fazem com intencionalidade ou fazem com a TV ligada, fazem com a rede social? Incentivar essa família também, que na hora que for desenvolver a proposta que é oferecida pelo Centro de Educação Infantil, o e-mail de vocês, ele vai parar e vai fazer. E ele vai parar e vai olhar para aquela criança e vai dizer: filho, a professora Maria preparou com muito carinho isso para você. A professora Maria está lá na casa dela, como nós estamos aqui na nossa casa. Ela fez essa contação de história com muito carinho. Olha o respeito que a gente vai estar colocando, né, para essa família quando a gente diz valorize, faça aquilo que você consiga fazer, valorize aquilo que o professor está oferecendo. Aquela criança que vai observar aquela plantinha, olha só, nós estamos 3 meses da pandemia, né? Ela vai observar aquela planta, alguma evolução teve. Quantas hipóteses eu posso trabalhar com a criança com a evolução da planta? Pedir para a família resgatar álbuns fotográficos, por mais que agora a gente não tem muito, mas essa eu acho bem legal também, estou aqui na minha fala, eu vou dando alguns exemplos, né? Por favor, não é modelo, mas de resgatar os álbuns fotográficos. A certa família senta para mostrar para a criança, né? Olha o que você trabalha a história da família, você trabalha o resgate, e sempre com o objetivo: afetividade, sensibilidade. Se não tiver afetividade, se não tiver sensibilidade, não tem como. Eu venho fazendo a defesa, enquanto Brasil, parece-me que às vezes eles esqueceram tudo que está no documento, no parecer de 2003, na resolução 59, na BNCC, no currículo da educação infantil. Nós estamos com uma briga, até separei para vocês. A gente está para lançar agora esse documento, que é os parâmetros de qualidade da educação infantil. Eu fiz parte também dessa análise crítica, e eu tenho questionado o Ministério da Educação, parece que esqueceram tudo, né? Quando a gente começa a se assustar com isso que vem agora, o livro didático da educação infantil, na sexta-feira a gente teve uma reunião com o MEC, bem na troca do ministro, o MEC, presidente do INEP, presidente do FNDE, e eu disse, gente, não dá para a gente achar que o PNLD da educação infantil ele vai estar articulado. As literaturas são maravilhosas, né? Eu não acredito para a minha rede livro didático, respeito quem acredita, mas por que eu não acredito? A gente tem que trabalhar com a realidade da criança, né? O professor ele tem que ter o seu planejamento, mas ele vai trabalhar a partir das hipóteses, né, das experiências e das vivências que as crianças vão trazer. E a educação infantil ela é muito rica com isso. A educação infantil, a criança, ela tem aquela pureza. Aí vocês devem estar dizendo, né? Nossa, mas não é tão puro assim. Os maiores já têm aquela intencionalidade. E que bom, vamos pegar essa intencionalidade para a gente colocar uma provocação maior, né? Então, aqui, né, deixar bem claro para vocês que a comunicação, ela não pode se perder. Em hipótese alguma, vocês podem perder a comunicação com as famílias. E daí aqui, gestores, fazem web com seus professores,
eu solicitei aqui aos diretores de Blumenau que fizessem um momento de escuta, né? A gente precisa ouvir os professores. Quando Nova colocou para nós que as respostas, quem vai nos trazer são os professores, porque são eles, lá na ponta, que estão trazendo para nós. Não tem evidência científica, são os países de primeiro mundo, mas os professores estão ouvindo as famílias, né? Então, a gente sabe que, nesse momento, sem um espaço institucional, como eu mencionei para vocês, a criança, ela vai viver a infância mediada ou não por nós. Seja essa instituição nossa, vai acontecer a infância não para, mas essa infância, se ela não tiver uma articulação, se ela não tivesse uma possibilidade, porque o CI está fechado, o EMEI está fechado, o portão está fechado, mas a educação não está parada. A educação pode chegar na casa dessas crianças, né? E ela vai chegar como? Ela vai chegar com propostas que sejam interativas, propostas que sejam experiências e vivências que vão ficar marcadas para essa criança. E daí aqui eu queria dizer para vocês que quando a gente divide o processo qualitativo e quando a gente deu um stop aqui em Blumenau, foi porque quantidade não é qualidade. E a gente tentou desde o início falar isso para a rede, mas a rede com aquele anseio de acertar aquela coisa, porque o ser humano é disso, é o documento, tem que dar conta das minhas 4 horas, das minhas 8 horas, quantas propostas, aí entra a rotina. Esse cuidado a gente teve aqui. Ninguém vai olhar a quantidade. Eu não quero que vocês me interpretem mal quando eu digo quantidade, eu não estou dizendo para a gente não ter comprometimento, eu não estou dizendo para fazer de qualquer jeito, muito pelo contrário. Se a educação infantil não for bem trabalhada nesse momento de pandemia, vai deixar lacunas para essa criança lá no ensino fundamental. Então, isso tudo a gente tem que ter. Então, qual é a chave? Qual é a virada da chave? Eu sempre digo, né, nas falas que eu converso com os secretários e com os professores, a virada da chave é sensibilização, é comunicação, é manter esses laços afetivos, é fazer com que a família sinta-se pertence porque o seu filho vai voltar, mesmo sem data, ele vai voltar, e não tem como criar uma lacuna muito grande, porque essa lacuna depois não se recupera. Então, aqui um olhar atento para aquelas crianças que a gente não consegue resgatar. Será que a gente não consegue resgatar porque elas não têm contato? Se elas não têm internet? Mas eles podem pegar o presencial. O que será que essa criança? Será que ela não está tendo violência doméstica? Será que ela não está tendo falta da própria alimentação? Mas isso não compete à educação. É um momento que a educação está fazendo um papel social e educativo. Né? Então, assim, o professor ele tem que ter esse olhar sensível. Você, diretor, tem que provocar o seu professor de imaginar, que ele imagine como as suas crianças estão. Né? O poder público tem que dar essa assessoria. E desde o início eu falei para a minha rede, vocês não estão sozinhos. É obrigação da secretaria estar com vocês. Temos respostas? Não. Temos saídas? Não. Mas a gente vai construir junto. E quando se constrói junto é mais fácil. Não é tão doloroso, errando e acertando. E quando a gente começa a pensar nesse retorno, que vem a terceira fase, né, quando eu digo para vocês, o cuidado, né, olhar para aquela criança com rupturas. Como eu já falei para vocês aqui, não vão ser crianças alegres, não vão ser crianças que vão estar felizes da vida. É claro, gente, e aqui eu estou dizendo daquela situação que não seja bem sucedida. Eu sempre digo, muitas pessoas dizem, a gente está no mesmo barco. Nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma tempestade, mas os barcos são diferentes. Nós temos famílias que a pandemia está tranquila, foram para a casa do sítio, foram para a casa da praia, tem Wi-Fi, continua, está tudo certo, está com a família estruturada, não está faltando dinheiro, temos isso também. Mas nós temos tempestade que tem aquele barco que está afundando, e a gente está perdendo aquela criança. E é isso que a gente tem que fazer. Se tem um objetivo que a gente tem que fazer, é não perder as crianças. E quando eu digo não perder, a gente não vai perder como? Fazendo essa busca desse incentivo, dessa comunicação com a família.
Então, isso é fundamental. O diálogo, né? O diálogo de vocês com os professores de vocês, de criar rotina, né? Eu solicitei aqui com os diretores, vocês têm que sim, toda semana a gente está fazendo um trabalho, mas vocês têm que chamar, porque a gente tem professor. Professor, eu tenho um professor que está com tentativa de suicídio em Blumenau. Tenho, porque o marido perdeu o emprego, porque não conseguiu dar conta do digital. A pandemia, ela veio mostrar a cooperatividade, a colaboração. Aqui, de repente, tem supervisor e diretor que não tem uma afinidade com o digital, mas eu tenho aquela minha colega de trabalho que tem, que quando ela fez um vídeo do CI dela, ela foi até na minha unidade, ou por telefone, ou por WhatsApp, eu quero te ajudar. A pandemia, ela veio mostrar para nós que a colaboração, ela é fundamental. Ah, secretária, mas isso tudo a gente já sabe. A gente sabe, mas a gente não coloca em prática. Muitas vezes a gente sabe e a gente fica ainda, mas será que eles não vão achar que eu estou querendo dizer que o meu é melhor? Não, porque é melhor ela fazer do jeito dela. Não, a gente tem que se ajudar. Empatia é se colocar no lugar do outro, que a gente possa se colocar no lugar dessa criança, né? E dizer para vocês aqui, esse sentimento de pertence que a família tem que ter é fundamental. A família precisa se sentir pertence dessa instituição. Por mais que a gente sabe que a infância não vai parar. Tudo bem? A infância não parou, isso é certo. Seja ela institucional, social, seja ela acontece. O tempo da criança não parou. Ela se movimenta, ela brinca. Aí aqui também uma sugestão. As crianças, por mais que elas tenham que ficar dentro de casa, e a gente sempre disse, não pode ter o digital, a educação infantil, a criança, ela tem que tomar banho de chuva, ela tem que andar com os pés descalços, ela tem que vivenciar, experimentar. Ninguém disse que não pode o digital. Tudo é permitido quando se tem um equilíbrio. É claro que durante a pandemia, os pais devem de questionar vocês. Olha, eu estou liberando um pouco mais, eu estou liberando um pouquinho mais esse período, eu estou deixando ele um pouquinho mais assistir um desenho. Aí você vai dizer, olha, é claro, é diferente, mas o que a gente não pode deixar de pensar? Que essa criança tem que ter contato com o pé na terra, né? Eu moro em apartamento, desce, essa criança ela tem que ter alguma coisa para extravasar. Outra coisa que vocês têm que provocar as famílias e os professores para estar provocando observe o seu filho. O seu filho não está mais triste? O seu filho não está mais quieto? O seu filho não está com uma maior dificuldade comendo demais? Isso tudo as pesquisas, os artigos que têm saído já durante a pandemia vem mostrando. Então, isso tudo, o professor trabalhando isso, ele vai virar a chave, que é o quê? Aproximar. Então, a gente não vai conseguir fazer com que o professor vai virar a chave se não se aproximar. E, às vezes, aproximar com as nossas propostas, se elas não tiverem intencionalidade, a gente não vai conseguir. E dizer para vocês que tudo dá certo, não dá. Está tudo perfeito em Blumenau? Não. Falava hoje de manhã para toda a rede. Hoje de manhã nós estávamos numa web com toda a rede, como eu mencionei. Ninguém está aqui para botar panos quentes. Ninguém está aqui para dizer que está tudo certo, que não está. Mas a gente não pode perder o foco. A gente não pode perder a esperança. A gente não pode perder o nosso maior objetivo, que é o quê? Salvar vidas. E quando eu falo de salvar vidas, é salvar vidas na pandemia? Mas é salvar vidas daquela criança bem pequena que está lá nesse momento passando fome muitas vezes, tendo negligência familiar, e hoje quem que está mais próximo dessa família? É nós. Quem que está conseguindo entrar no momento de pandemia nas famílias? A educação. É o único órgão, tá, que está conseguindo estar mais perto das famílias. Então, a gente tem essa oportunidade. Então, dizer para vocês, né, para além do currículo, para além das experiências, das vivências, o que prevê a BNCC, o que prevê a legislação, a gente precisa salvar vidas. E salvar vidas é com um olhar sensível, é manter a comunicação. E uma coisa que eu sempre digo, né, a valorização. A família tem que valorizar a instituição, porque a criança, ela até aprende com o diálogo, mas ela aprende com o exemplo, né? Então, de nada adianta aquele professor se esforçar, fazer vídeo, fazer contação de história, fazer uma brincadeira de fantoche,
encaminhar um dominó, uma construção de cabana, uma construção de peteca, uma receita, tudo aquilo que a gente já sabe que é qualidade de proposta de educação infantil. Se na hora que o pai vai receber, não vai trabalhar com o significado que foi, o amor que aquela professora fez. Então, até para ir abrindo para as perguntas, né, professor Maurício, eu sempre digo para vocês assim, a vocês também. A pandemia mostrou para nós que a gente tem que saber o que é felicidade para nós. E eu falei para meus profissionais da rede, o que é felicidade para mim não é felicidade para quem está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo talvez pela primeira vez, e aqui vocês não têm que talvez dizer, eu nem conheço ela, o que ela está falando, ajudou ou não ajudou. Mas uma coisa eu preciso dizer para vocês, nós precisamos estar bem conosco. E como que a gente vai estar conosco? A gente precisa se conhecer. O que é felicidade para o Maurício não é felicidade para a Patrícia. E será que todos de nós sabemos o que é felicidade para nós? Para mim, felicidade, eu amo culinária. É fazer uma receita que a minha família vai aprovar. É assistir uma boa série, é ler um bom livro. Né? Agora, é fundamental vocês provocar os professores de vocês. É o momento de mergulhar na leitura. É o momento de mergulhar na pesquisa. É um momento onde a gente pode se permitir. Então, eu sempre digo, né? Eu digo, o Leandro Carnal, ele faz uma fala, algumas coisas, eu digo, a gente tem que peneirar, né? Não dá para a gente pegar tudo de todas as falas, de todos os livros, mas ele sempre diz assim, mudar é difícil, não mudar é fatal. Mudar é difícil, não mudar é fatal. Então, que a gente possa se permitir. Ah, mas a gente já está cansado de Deus e vir. Ninguém vai voltar igual, essa pandemia. Será? Será que todo mundo vai fazer essa autoavaliação? Será que todo mundo vai? Porque a gente sabe que voltar, ninguém volta os mesmos. Será que não volta? Será que a gente vai se permitir, num ano de crise, porque, né, não é a Patrícia falando, são as experiências científicas, né, que todo ser humano, ele consegue ter uma maior criatividade quando ele está no momento de crise, né, ele torna a crise uma mola para o sucesso. Então, isso as pesquisas já mostram, né, então, será que eu não vou fazer desse meu momento de crise, esse momento de pandemia, que ninguém passou? Ah, lá em 1918 a gente teve a gripe espanhola, que os nossos avós passaram, mas não chegou nem perto do que está acontecendo agora conosco, né? Então, dizer para vocês que tem 3 fenômenos psicológicos, e aqui eu não sou da área da psicologia, mas eu acho que é importante, eu até registrei para estar finalizando a minha fala, e é importante a gente trabalhar isso com os professores. O estresse, a ansiedade e a tristeza. O estresse, ele vem quando a gente tem qualquer ação desafiadora. A gente fica estressado. Por mais que a pessoa seja a pessoa mais calma, ela recebe uma tarefa, ela tem que ter um equilíbrio, ela tem que respirar fundo, porque já os ânimos dela aumentam. A ansiedade é o que mais está pegando na pandemia. O que é essa ansiedade? A ansiedade, muitas vezes, não depende da gente. Um exemplo, quando a gente vai retornar? Aqui em Blumenau, os professores estão muito preocupados. Quando a gente vai retornar? Calma, tranquilidade. Essa ansiedade não tem que pertencer a nós. É os órgãos de saúde que vão decidir. Essa ansiedade a gente cria por algo que a gente não consegue resolver. Essa ansiedade a gente cria porque não está na nossa missão. Não é a Patrícia que vai dizer que quando vai voltar às aulas, entende? E a tristeza, né? Como que estão os nossos pais? Como que estão os professores de vocês? Estão numa solidão? Como que está? Vocês têm parado para observar também os funcionários? Aonde que vocês conseguem ajudar? Isso é fundamental. Aqui eu estou falando um pouquinho da criança e da família, mas você, gestor, parou para observar como que estão os seus funcionários? Eu digo que a pandemia, ela traz vários mitos, né? E que mitos que estão sendo totalmente mudados. Aquele professor que tinha dificuldade de se relacionar, está sendo aquele que está ajudando, não na sua maioria, mas que está ajudando todos durante a pandemia. Mas, no dia a dia, ele tinha uma dificuldade de se relacionar. Então, aqui, para deixar o meu recado, dizer a vocês, quando a gente ama, quando a gente tem certeza que a gente quer fazer o correto, já é todo, não vou dizer nem meio caminho andado. Então, eu tenho certeza, e aqui eu quero parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo em Florianópolis também, que não tem essa preocupação, né, professor, secretário Maurício,
da nota, que tem que acontecer. Vocês estão trabalhando muito por esse lado humano, e isso é fundamental. E uma coisa que eu queria dizer para vocês, né? A relação humana, ela é fundamental. Então, independente, seja por vídeo ou áudio, precisa ter uma relação humana entre a criança e o professor, né? Nós vamos ficar mais fortes, nós vamos estar mais fortes, nós vamos estar mais respeitados pelas famílias e pela sociedade. Talvez agora que a gente está tendo, muitos estão virando a chave agora de qual é a verdadeira função da escola, né? E a gente não pode ficar bloqueado. E quando eu digo ficar bloqueado, não é ficar parado, é agir, mas não só agir pela fala. A gente tem muito profissional da educação que ele denuncia muito, ele fala muito, mas ele tem que agir também. E esse agir é fazer o melhor para a nossa criança. Então, Maurício, essa, né, foi um pouquinho da minha fala. É difícil falar sozinha, né, sem nenhuma... Eu não sei se tem perguntas, não sei se eu consegui auxiliar um pouquinho com vocês, mas o que eu queria deixar é essa importância, né, da comunicação, do afeto, da sensibilidade, e se a gente não tiver isso com a família, a gente não consegue virar a chave. Muito obrigado, Patrícia. Vamos, então... Eu acho que duas palavras que ficam na tua fala, Patrícia, são as palavras empatia e sensibilidade, que você falou bastante, né? Eu não tenho dúvida que tudo que nós estamos vivendo é tudo novo para todo mundo, né? Os estudos acadêmicos, né? Os estudiosos não tiveram tempo para preparar isso que nós estamos vivendo. E, na verdade, o que fica da convivência, né, da relação humana? São as palavras que você falou. Empatia, sensibilidade, o amor. Eu tenho falado muito, Patrícia, há muitos anos, que o pessoal no Brasil pensa que na educação brasileira a quantidade faz diferença. Menos é mais. Você deu vários exemplos fantásticos para a gente fazer na educação infantil, e esses exemplos são atividades que eu diria muito simples, mas com impacto extraordinário nas crianças e nas famílias. E outra coisa que também ficou muito, assim, muito claro para mim, eu não gosto muito dessa palavra, né? Uma palavra extremamente racista, claro, né? Mas o nosso portal, Patrícia, que a gente está agora no momento de fazer com que todo mundo coloque as atividades no portal, é porque o portal ele vai permitir que a atividade, por exemplo, do NEIM Dona Cota, você falou da peteca, uma professora do NEIM Dona Cota pode fazer uma atividade com a peteca e colocar no portal, onde a professora do NEIM Doralice pode ir lá no portal e compartilhar a mesma atividade. Se nós estamos vivendo um momento de pandemia, e esse momento de pandemia é um momento de união, de fraternidade, a união e fraternidade também se dá pelo nosso portal colaborativo, né? Então, obrigado, Patrícia, pelas inúmeras ideias que você deu, e a tua forma de falar com o conteúdo nos encanta muito. Nós temos aqui, Patrícia, algumas perguntas que eu vou fazer aqui para ti, se tu puderes nos responder. Por favor. A Hilda nos perguntou quais as estratégias que vocês em Blumenau estão colocando em prática para que a comunicação chegue às famílias que não possuem acesso às mídias. Certo. Então, nós estamos fazendo essa entrega do material físico. Até algumas unidades, né, têm pedido autorização se podem fazer visitas nas casas. A gente não aceitou, até porque foge, né, do que prevê a saúde, mas o que a gente tem feito? Quem não tem acesso ao digital, vai uma vez por semana no CI e busca as propostas. E o que a gente tem falado para as diretoras? Quando vem buscar essa proposta, encaminha um objeto todo higienizado, com todo cuidado, que recorde, que lembre a educação infantil uma palavra, um objeto que a criança gostava. Lá na turma de 3 anos, o Miguel gostava daquele carrinho. Então, assim, que ele consiga associar que o carrinho, só estou dando aqui um exemplo, porque aí a proposta ela vem, não é digital, ela vem impressa, a criança bem pequena, ela não consegue ter essa interação se não tiver o adulto, né? Então, a gente tem buscado esses meios também.
O que a gente tem provocado aqui, nós temos rádios, tem uma rádio local de um bairro, onde as professoras estão indo levar as propostas, porque é um espaço onde não tem muita internet, é um bairro que não tem muita internet, a gente fez foi uma iniciativa mesmo da própria Associação de Pais, uma rádio aqui local, onde as professoras dialogam. Também é uma forma de conseguir chegar com quem não tem a internet. Patrícia, agora uma pergunta bem simples da Vanessa. Dentro dessa proposta de trabalho que envolve escuta sensível, existe alguma proposta para auxiliar os professores e gestores que estão com problemas socioemocionais? Sim, nós estamos fazendo, Maurício, quinzenalmente um trabalho socioemocional. Era o que a gente estava hoje, né? A universidade aqui, ela também abriu o programa é o PIS, que é um programa que qualquer profissional, qualquer cidadão, ele faz uma ligação, ele tem essa continuidade. Mas focado para a área da educação, quinzenalmente, toda terça-feira, das 8h30 às 10h30, nós temos o nosso encontro socioemocional. E aí aqui eu vou dizer que revelou muita coisa para nós, que os diretores não tinham percebido também, porque o professor, ele se sente, eu sempre digo, fortes são os que pedem ajuda. Pedir ajuda não é para os fracos, é para os fortes, né? Não tem problema em dizer que já fez terapia ou que procurou um tratamento psicológico, isso eu digo é para os fortes que têm essa maturidade de perceber. E daí, quando a gente fez o nosso primeiro encontro, a gente está no nosso quarto encontro, quando a gente fez esse primeiro encontro, as avaliações dos professores nos revelaram que eles estavam precisando de muita ajuda. Então, a gente faz esse encontro e, além do encontro, a universidade deixou aberto esse acompanhamento psicológico para o profissional, se assim ele desejar. Aí seria mais individual, né? E esse encontro, como é que é, Patrícia? Está sendo Pelo online? YouTube. Hoje foi a primeira vez pelo YouTube, né? Até falei para o prefeito, eu disse, tá tão ruim, prefeito, porque fica eu numa sala, eu faço a abertura, entra a psicóloga, né? Os 2 primeiros encontros foi com uma psicóloga e agora com uma outra psicóloga. E daí eu não conseguia sentir o termômetro. Eu sou uma pessoa que me conhece, muito transparente, se não tá bom tem que falar, se tá bom pode falar, e daí quando tu abre, sabe que tem que estar preparada para tudo, né? E hoje eu abri para a rede privada também. Nossa, mas choveu gente assim, colocando secretária, tem que abrir a creche, a senhora só pensa na rede pública, né? E eu fui lá e respondi, né? Com o maior da tranquilidade, com a maior da transparência, através do YouTube, porque daí o YouTube as pessoas conseguem fazer as suas manifestações. Para iniciar, a gente fez 2 encontros com o MET também, e daí todos os profissionais, foi tão surpresa para nós, e a gente convidou. E hoje a gente tem, em média, aqui 3.300 profissionais. A gente teve 3.227. Eu não quis acreditar. Então, olha como o profissional carece dessa ajuda nesse momento. Então, hoje a gente já estava com uma média de 2.900, que eu também vejo muito positivo, e é uma forma da gente estar acompanhando e talvez auxiliando, né? Patrícia, eu não sei se vocês aí em Blumenau têm as creches conveniadas. Tem. Você tem? Tem. Eles participam também, participam da formação. Tem uma pergunta que diz assim, da Zenilda. Nas discussões que vocês têm participado, existe alguma proposta específica para as instituições conveniadas, ou seja, as que possuem parceria com a Secretaria Municipal de Educação? Não, na verdade, as conveniadas, elas têm autonomia, né? Elas participam da formação conosco, até como aqui a gente não tem, vocês têm o site de vocês, né? Como você mencionou, o canal, através desse canal que está disponível para todos, aqui a gente usa a plataforma Google for Education. O que a gente colocou é que no início, Maurício, até para os professores, a gente fez a primeira quinzena, a secretaria fez o planejamento para auxiliar, porque a plataforma Google for Education é um pouquinho desafiadora, né? O Classroom, não sei se vocês acabam utilizando também, mas aí a gente fez. Aí o que aconteceu? As conveniadas pegaram também esse planejamento, mas agora elas estão fazendo dentro da realidade delas. Maravilha. Aqui tem um depoimento da Clarice, da Lausimar, que é bem legal. Estamos com um projeto, juntamente com o posto de saúde do bairro, sendo positivo para a saúde mental dos mesmos. Então, também a
as ideias e a iniciativa de cada um para buscar a solução, como disse a Patrícia, nem todo mundo tem a solução para tantos problemas, né? Mas a busca individual também faz a diferença. E tem uma pergunta aqui da Kátia que eu queria fazer. Qual o apoio que o município de Blumenau tem oferecido para os profissionais e famílias nesse momento? Conseguiu alargar os serviços sociais, assistência social e psicológica para as famílias? É difícil identificar a dificuldade de algumas famílias e não conseguir oferecer alternativas. Temos muitas realidades sociais, econômicas e culturais. Com certeza, né? Dizer para vocês é que a nossa evasão está em 2%, né? Então, hoje, 2% não está nem na plataforma digital e nem no físico. Ah, mas é só 2%, está ótimo? Está ótimo, pode ser, mas são 876 crianças e adolescentes que não estão tendo acesso a nada. Que no retorno a gente vai ter que, sim, oportunizar aos que não conseguiram acompanhar a aprendizagem, que a gente sabe que vai ter rupturas, que a avaliação diagnóstica vai mostrar isso para nós, né? Não é o nosso foco aqui, mas entrando, a gente vai ter esse cuidado, mas a gente vai ter que ter um cuidado dobrado nessas 876 crianças que são as evadidas. O acompanhamento dos professores, eu acho que eu já mencionei, né? Dos pais, o que a gente tem feito, eu volto a dizer, a gente fez a pesquisa para saber o que eles estavam achando, e aí a gente fez reunião de pais, né? Até troquei essa ideia com o Maurício, eu fiz uma reunião de pais, fiquei surpresa, eu achei que não ia ter, né, clientela. Educação infantil teve 4.500 pais, famílias assistindo, também pelo canal do YouTube. E aí ali a gente aproveita para, né, não quero usar a palavra para passar o sermão, mas para chamar a responsabilidade e da importância dele de valorizar essa instituição, né? E no ensino fundamental a gente teve 4.200, também achei muito bom, né? Hoje nós temos uma parcela de 35 mil alunos, a gente está aqui falando de 30%. É claro, não vamos atingir, mas foi uma forma que a gente conseguiu se aproximar da família. Da assistência social, disparou. O que a gente tinha criança que buscava o CRES, CRAS, tá muito mais. Tanto que ontem a gente abriu novamente a inscrição para alimentação escolar, porque aquela família que não era carente no início da pandemia, hoje ela necessita, né? E toda a nossa ação, a professora que fez essa pergunta, né? A gente fez um plano de ação. Como eu falei para vocês, esse plano de ação, ele está na implementação, no processo, que é qualitativo e quantitativo, e no retorno. E esse plano de ação que vai estar dando todos esses subsídios e que vai amarrando, porque aqui a educação ela não pode estar sozinha. Né? A gente não pode achar que tudo vai cair no colo da educação, que a gente vai dar conta, que a gente não vai dar. A saúde tem que estar com a gente, a assistência tem que estar com a gente, e a gente tem que ser humilde de dizer, opa, a educação precisa de ajuda. A gente não vai dar conta nem no processo e nem no retorno sozinhos. Beleza, Patrícia. Então, nós já estamos chegando no final e eu quero passar a palavra para a Dione fazer algum comentário. Dione é nossa diretora de Educação Infantil, Patrícia. Mas antes, queria ler ali a Clarita, da Fundação Hermon, disse o seguinte: estamos produzindo brinquedos pedagógicos para serem entregues, feito com materiais alternativos, pois a maioria das crianças são da idade de creche. Então, é mais um exemplo, né? Ótimo, então, aproximar. Isso. Dione, com a palavra para você fazer um rápido comentário aí, porque a gente já está em cima do tempo. Patrícia vai correndo da live, mas vai ficar no mesmo lugar, né, Patrícia? Para fazer a reunião com o Natalino. Tudo bom? Tudo bom, Patrícia? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria indicar, assim, tu falou sobre a questão da validação, né, para a educação infantil e essa não relação com o MEC, né? Isso tem preocupado muito, assim, não no caso de Florianópolis, porque como a gente teve, né, a efetivação da lei, mas isso gera uma angústia, porque a gente tem participado de live pelo Brasil inteiro, né, e isso vai dando um pouquinho essa diferenciação da educação infantil no cenário nacional também, né. Queria que tu falasse um pouquinho disso, já que eu sei que tu és a relação nossa aqui do Sul, próxima com o MEC, né, como que isso está dando nos estados, porque eu acho que vai dar um impacto muito grande a nível nacional, em relação à educação infantil, né? Certo. Então, todos se conscientizaram que a educação infantil, ela também tem que continuar com esse trabalho não presencial. Aí eu volto a dizer por que eu digo que a educação infantil acaba tendo essa facilidade.
porque é através da comunicação com a família, o diálogo, não tem aquela pressão tão grande, e a afetividade, que também teria que continuar no ensino fundamental. Não tendo hoje, o que a gente tem? Nós temos os pareceres do Conselho Nacional de Educação, que ele dá autonomia aos sistemas municipais de educação, mas em nenhuma lei, em nenhuma resolução, em nenhum parecer, a gente tem garantido a carga horária da educação infantil. Tanto que quando saiu o parecer do Conselho Nacional de Educação, foi um furdunço muito grande, porque dizia que teria que ser reposto. Já pensou? A gente convalidar tudo e ter que repor a educação infantil, abrir creche em janeiro, fevereiro? Inadmissível. A gente volta lá para o campo assistencial, que a gente já venceu isso, né? Então, eu tenho certeza, né? Eu penso que o Eduardo Deschamps deve ter passado para vocês também, que vai sair essa medida provisória. Ela está um pouquinho demorada para sair, até porque existe uma possibilidade de flexibilização do ensino fundamental, mas de bastidor eu já posso adiantar para vocês que deve de ficar só na educação infantil, e eles entendem que a educação infantil é uma etapa totalmente diferente, né, e a gente precisa dessa medida provisória, senão mais municípios vão ter que fazer enquanto lei, né, e brigar com seus ministérios públicos, e eu tenho certeza que não é isso que o MEC quer. E a Elona, que é a nossa nova secretária de Educação Básica, ela tem dialogado muito comigo, e na sexta-feira até ela brincou, ela disse, Patrícia, eu preciso da tua ajuda, porque se a Undime não tiver, que a Undime é a vez, é a bola da educação infantil, porque o CONSED, que é o governo do estado, não tem educação infantil. E é o que eu falava para ela, né? A gente precisa ser ouvido e que siga as legislações. Se o Ministério da Educação seguir as legislações que já prevê educação infantil, não tem que criar muita coisa nova, né? O Brasil é um dos países que tem maiores legislações, só tem que colocar elas em práticas. Então, eu quero acreditar e ficar tranquila. Eu estou tranquila também, como vocês, porque o meu sistema municipal aprovou, estou bem alinhada com o Ministério Público aqui de Blumenau, independente, a gente vai convalidar a educação infantil. E, se for necessário, a gente vai para a lei. Mas isso não vai acontecer, porque hoje não tem nenhum estado que não tenha começado. Como eu falei para vocês, há 15 dias eu fui para o Ceará. O Ceará ia começar em junho. Em junho que ele começou a educação infantil. Até então, ele entendia que não dava para fazer. Então, eu fiz um diálogo e mostrei para eles que era possível, que eles começaram também. Então, isso vai sair, deve sair essa medida provisória, né? É o que a gente tem ouvido do MEC também na última sexta-feira. Maravilha, Patrícia, estamos em cima do tempo. A tua reunião lá com o secretário começou às 15 horas, né? Então, eu quero, em meu nome, em nome do prefeito Jean Loureiro, em nome de todos os 207 que aqui estão, agradecer, Patrícia, o teu carinho, a tua forma de falar, que a todos nós encantou. E tu falou uma coisa na tua mensagem que eu gostei muito, né? A infância não para. Independente se estamos ou não fazendo, a infância não para. Eu, durante muitos anos, tenho dito que nós não nos aposentamos da vida. A gente pode se aposentar do trabalho, mas a gente não se aposenta da vida. A infância vai seguir também com o trabalho remoto ou não. E sobre a questão das cargas horárias, a gente acabou aprovando a lei na Câmara Municipal. A Patrícia bem falou, tem uma medida provisória que está para sair da flexibilização das 800 horas. Como tudo é novo e não tem estudo para essas questões todas, ninguém imaginou que a gente ia ficar tanto tempo fechado. E também ninguém sabe quanto tempo mais nós vamos ficar fechados. A possibilidade de a gente ficar muito tempo ainda é grande. Então, Patrícia, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para você dar um tchau aí para o nosso pessoal. E aí depois eu encerro com um agradecimento muito especial a você, que eu tenho certeza que você marcou a vida desse nosso povo da educação infantil, em especial, que foi o convite, né, aqui da nossa rede. Imagina, Maurício, eu quero primeiro te agradecer e dizer que eu preciso de ti. Você, como eu, tem sido um dos secretários fortes e firmes para o não retorno. A minha reunião de agora é a reunião com o governo do estado para esse retorno. Fomos pegos de surpresa o retorno de toda a universidade, né, de todo o ensino superior em Santa Catarina. Então, estou indo lá brigar com a gente, eu preciso de ti, porque você, né, e Florianópolis, o prefeito, tem muito firme olhado para a saúde. Eu queria deixar aqui
para vocês os 4 ensinamentos que a pandemia tem deixado para a Patrícia, né? Primeiro, nenhum professor abandonou o seu aluno. De qualquer maneira, seja a forma, não tem certo, não tem errado, é todo mundo querendo acertar. Vocês não abandonaram os alunos. Os professores não abandonaram os alunos. Segundo, a família passa a observar e a valorizar a escola de outra forma. Isso a pandemia nos deixou também. Terceiro, a tecnologia veio para ficar. A gente adiantou de 10 a 15 anos aquilo que a gente gostaria. Agora, por último, nenhuma ferramenta vai substituir o professor. Não tem plataforma, não tem tecnologia, não tem nós, com a nossa laço, com a nossa afetividade, com a nossa inteireza, com esse nosso olhar humano, que é fundamental. A aprendizagem, ela acontece quando tem essa relação humana. Então, isso é as pesquisas falando. Então, ninguém vai nos substituir. Assim, eu deixo meu forte abraço e gratidão mais uma vez, Maurício. Maravilha, Patrícia. Muito obrigado. Você é fera. Tuas palavras nos encantam e marcam profundamente o nosso coração. Não vamos esquecer que educação infantil, como bem você falou, são interações e brincadeiras, e a gente precisa manter os laços com as famílias e com as crianças em tempos de educação infantil fechada. Por isso que o ensino remoto não é a opção, né? Ela é a falta de opção melhor no momento que nós temos, e por isso que a gente tem que avançar. Eternamente grato, Patrícia, muito obrigado. Fica aqui o convite para a nossa próxima live, que vai acontecer dia 3, ou seja, sexta-feira, às 15 horas, com a professora Maria Helena Guimarães Castro. Ela que já foi presidente do Conselho Nacional de Educação, ela que é membro do Conselho Nacional de Educação, já foi ministra da Educação por um tempo, foi secretária executiva do Ministério da Educação, ex-secretária de Estado, e junto com Eduardo Deschamps também trabalhou a resolução da educação à distância. A minha caminhada pelo país, quando presidente do Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de Educação, a gente acabou fazendo alguns amigos. O Eduardo Patrícia nos deu a ideia de convidar a Maria Helena para estar com a gente, como você esteve agora com a gente. E assim que terminou a live do Eduardo, na mesma hora convidei a Maria Helena e ela nos atendeu o pedido, vai estar com a gente sexta-feira, 15 horas, para trabalhar o tema avaliação. Muito obrigado a todos. Patrícia, minha gratidão eterna a vocês da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Meus parabéns. Vocês são guerreiros em tempos de pandemia e precisamos continuar firmes e fortes. A infância não para, a nossa vida também não para. E nós vamos vencer, e nós vamos aprender muito com essa pandemia. Um beijo no coração de cada um de vocês e até sexta-feira, às 15 horas. Um abraço. Obrigado, Patrícia, por tudo. Tchau, tchau.